Olá, pessoal. Conversando com Mentes Brilhantes, hoje está com o Max Davis Forte, que é presidente da América do Sul, da Abrose do Brasil. Max, muito obrigada pela tua participação, pela vontade de ajudar, por cooperar com esse projeto, dividir conhecimento. É bom tê-lo conosco. Max, conta um pouquinho da tua história, como é que você desenvolveu sua vida profissional, como é que chegou nessa posição de presidente. Vamos lá, Luciana. Primeiro, muito obrigado. É um prazer imenso, né, estar aqui participando com você desse projeto. Pelo próprio tema, né? Eu sou um apaixonado aí por liderança e por pessoas. Então, quando você me convidou, realmente foi uma surpresa muito grande. Agradeço, foi muito legal. A minha carreira, né, foi bem interessante. A gente nunca, acho que poucas pessoas, né? A gente fala assim, vou ser presidente de uma empresa, né? Quando a gente começa na carreira, até um dia chegou um estagiário na minha sala e falou assim, Max, eu quero ser presidente. E eu falei, você já começou errado, né? Acho que não é por aí. Eu falei assim, então o que eu tenho que fazer? Você tem que tentar ser o melhor de você a cada dia, né? E foi assim que eu comecei a minha carreira. Eu comecei a minha carreira como estagiário, né? Adoro falar com estagiários, porque eu comecei como estagiário, nunca tive costas quentes, ninguém nunca me indicou. E eu comecei, fiz engenharia mecânica e comecei como estagiário numa fábrica de motores diesel, em São Bernardo, ali na região de São Paulo. E logo no começo já percebi a minha habilidade de comunicação, de falar com pessoas, e talvez uma característica que eu acho absolutamente essencial, que é curiosidade. Eu era muito curioso. Uhum. Eu entrava nas áreas, eu ia lá em compras, eu ia na produção, ia na qualidade, eu ficava me metendo em tudo que não era da minha conta, né? Então, acho que a curiosidade, né? Você quer ser curioso nas coisas. Então, eu comecei a carreira como estagiário e por uma questão aí talvez mais comunicativa e gostar de pessoas, na área de vendas, né? Eu sempre quis vendas. Outro dia eu conto, eu tenho umas aventuras de vender coisas pelo mundo para viajar, não tinha dinheiro, e eu viajava pelo mundo vendendo biquíni, vendendo coisa, para outra história. E aí eu trabalhei na área de vendas, né? Nessa área de motores diesel, e sempre na área comercial. Tive uma formação que foi muito importante, acho que hoje, né? Eu vejo isso, que foi um programa trainee naquela organização, foi a Yoship Maxion, né? A Yoship Maxion é uma escola de líderes. Hoje eu vejo o pessoal que passou pela Maxion em posições de liderança, e o programa trainee me possibilitou exatamente por aquela curiosidade trabalhar 6 meses em compra, 6 meses na qualidade, 6 meses na produção, 6 meses no RH. Então eu trabalhei logo no começo da minha carreira, consegui fazer esse projeto de ficar uns 2 anos e pouquinho, trabalhando 6 meses em cada área da empresa. Então, isso me deu uma base muito legal. Aí eu saí da Maxion, a Maxion transferiu a fábrica para o sul do país e fui trabalhar na ABB, na Zé Brown Boveri, que para mim era assim, nossa, vou trabalhar numa multinacional, internacional, e fui trabalhar na Zé Brown Boveri na área de robótica, que também era um negócio, isso eu estou falando lá em 97, 98, trabalhar em robótica era o uó, né? Todo mundo falava, robô. E trabalhei lá durante 2 anos e meio, quase 3 anos. E aí trabalhando em processo, né? Então também consegui adquirir alguma coisa de processos. E já começando a desenvolver essa questão de liderança, e uma das lideranças que é talvez uma muito desafiadora, que é a liderança não hierárquica, né? Onde você tem que já começar a falar dessa questão da inteligência emocional, porque você tem Os que liderar pequenos pessoas. Influenciadores, né? Exato. Você tem que liderar pessoas que você não tem o poder da hierarquia, né? Então, como que você engaja pessoas de outras áreas? E aí, assim, aquele jeitinho, olha, vem cá, me ajuda, tal, não sei o quê. E você já começa a exercer essa questão da liderança emocional até, né? Liderança pela inteligência emocional. Passei esses 2, 3 anos na ABB, até que eu fui convidado para trabalhar aqui na Brose já, curioso, né? Na Brose, lá em 99. Eu trabalhei em 99 a 2004. O presidente da Brose naquela ocasião, até tem um respeito, né? Um orgulho de ter trabalhado com essa pessoa, o Ricardo Tipulo, porque foi ele que me contratou como estagiário na Maxion, tá? E eu perdi contato. Ele veio a ser o presidente da Brose naquela época e aí me trouxe aqui para trabalhar na Brose no primeiro momento. Aí eu vim como gerente de times de projeto, em engenharia, e trabalhei aqui na instalação da fábrica no Brasil logo no começo,
e aí já com um pequeno time aí de liderança. Foi quando eu comecei a trabalhar com liderança propriamente dita. Aí eu mudei para Curitiba e fui convidado, aí tive problemas pessoais e acabei tendo que voltar para São Paulo por uma questão pessoal. E aí comecei já num modelo aí de lideranças maiores, fui trabalhar como diretor estatutário numa outra multinacional alemã, e talvez ali foi um grande desafio, né, de liderança, porque 2 anos depois nessa empresa, o presidente mundial da empresa entra na minha sala e fala assim: Max, você vai ser agora o presidente da empresa. E a empresa tinha 1.000 e tantos funcionários, né? E eu falei, nossa, e agora? Eu tinha acho que 34 anos de idade, né? Eu tinha uns 34 anos de idade e ia ter que passar a assumir uma posição de liderança numa empresa daquele porte, né? E aí você começa a perceber alguma coisa que eu falo para a turma hoje, né? Será que você precisa estar 100% preparado para tudo que você vai assumir? A gente tem que ser um pouco arrojado, né? Tem que assumir alguns desafios. Hoje as empresas mudaram muito, né? Hoje a gente tenta formar todo mundo, né? Às vezes eu quero dar um cargo de liderança para alguém e o RH fala, não, mas a pessoa não está pronta. A minha resposta na hora foi, eu não estava pronto quando me deram uma posição de presidente numa empresa daquele tamanho. Eu não estava pronto, né? E a gente então tem que assumir alguns desafios e o learn on the job, né? Eu acho que tem um pouquinho. Eu fiquei naquela empresa durante mais ou menos uns 7, 8 anos como presidente, a empresa foi comprada, eu acabei deixando a empresa, fui trabalhar numa empresa francesa, morri de saudade dos alemães, né? Eu brinco, né? Foi uma experiência legal, falo francês fluente, também foi uma experiência muito legal, e aí depois a Brose me chamou de volta, foi bem legal, né? E isso também é muito legal, você ter trabalhado numa empresa e ter saído pela porta da frente com todos os amigos e tal. E E aí eles eu recebi, chamaram. no final de 2013, a Brose me chamou para ser o presidente da Brose aí, de novo, né? Assumir como presidente aqui da operação na América do Sul, responsável pela região da América do Sul, né? E aí eu voltei, super orgulho, adoro a empresa, a gente ajudou a montar a empresa, tenho um carinho por todo mundo, várias pessoas já estavam aqui, e eu acho que esse é um pouquinho da minha carreira, já falando um pouquinho de insights aí, da importância da liderança e da inteligência emocional também. Que legal. Conta um pouquinho para nós, como é que você faz esse seu exercício de liderança, né? Porque é um exercício diário, é um esforço, que é o que a gente tem que melhorar a cada dia, mas como é que é o Max como líder? Como é que você desenvolveu essa sua inteligência emocional e como é que você usa na prática? Aí. Eu acho que a palavra-chave, né? Eu diria que assim, a palavra-chave é comunicação, né? Hoje o que eu mais faço é falar com gente, né? Tem que estar falando com gente, né? Então, acho que o meu dia hoje aí são 13, 14 reuniões por dia, pelo menos, deliberar e conversar com pessoas, né? Ouvir muito, né? Então, a gente ouve bastante e tem que falar, tem que conversar com as pessoas. Eu sempre penso assim que você sempre curioso, né? A gente ouvir as partes, né? É muito interessante quando você está conversando e as pessoas vêm com a história, né? Isso. Eu falo assim, olha, esse é o seu lado da história, vamos ouvir o outro lado da Essa é a história. sua perspectiva, né? Vamos observar aqui. Mas eu acho que nessa questão de liderança, eu sempre dou a chance da pessoa se explicar, né? Sempre tem um problema, mas me conta a história, né? O que aconteceu, como que estão as coisas. Então, esse é um lado interessante. Dois aspectos também que eu acho muito legal, que eu falo, e aí não vou falar que tem certo ou errado, acho que são questões e particularidades, né? São características. Eu sempre falo que eu busco ter um modelo de gestão de liderança consultiva, né? Não sei nem se existe esse nome, mas eu coloco assim que é uma liderança consultiva. O que quer dizer? Eu não exijo 100% que as coisas cheguem para mim 100% prontas, né? Às vezes eu estou conversando com um diretor, alguma coisa, e o diretor chega para mim, olha, Marcos, estou com alguma dificuldade, eu falo, traga, venha, vamos conversar junto e vamos procurar uma solução juntos. Então, assim, o pessoal sente que não tem uma pressão para que tudo esteja 100% pronto, resolvido, e que no momento que precisar, eu estou junto para ajudar a resolver o problema também, né? Então, eu sou parte do problema, sou parte da solução, então eu me coloco sempre à disposição para estar ajudando a resolver um problema de uma área, seja logística, RH, compras, vendas,
e qualquer um pode me acionar e me colocar dentro do time de trabalho para eu ajudar a resolver. Então, essa participação, eu acho que ela é bastante importante, né? Então, tem essa abertura, né? Eu me coloco muito como parte do time, né? Isso foi até interessante. Uma vez a gente estava com um consultor fazendo um trabalho de liderança e tal, e o consultor perguntou assim para mim: mas, Marcos, você vai participar com o time? Eu falei assim: lógico, eu sou parte do time, né? Eu não sou fora do time, eu sou o time. Então, eu participo de Eu todos os participo exercícios. desse organismo, né? Eu não sou. Então, todos os exercícios de liderança, todos eles eu participo junto com o time, né? Não tenho essa questão de eu sou o líder e o time é diferente. Então, eu participo de todos os exercícios de liderança aqui com o nosso RH, com todo o time de liderança. Então, eu faço questão de fazer parte do time, né? Nos programas de liderança. Então, essa é mais ou menos, acho que algumas características aí que a gente está falando. Bastante comunicação, ouvir bastante e você fazer parte do time no modelo aí de liderança consultiva também. São algumas particularidades aí que eu posso estar trazer. Próximo e trabalhar de forma colaborativa com eles, né? Você está aí para ajudar. É isso aí. Marcos, quando a gente pensa numa organização, e pode ser a sua ou qualquer outra que você conheça ou tenha interagido, o que pode dificultar esse organismo a desenvolver inteligência emocional? É a cultura da organização, são os objetivos que a organização precisa entregar, são as pessoas. O que dificulta uma gestão mais humana dentro das organizações? Eu vou direto ao ponto. Eu acho que é a falta de confiança, né? Eu acho que a falta de confiança entre o time, na minha opinião, é o que pode corroer. E por que eu falo isso? Porque todos os programas que a gente tem feito de crescimento, né? E hoje a gente tem um programa muito, muito bem estruturado que a gente chama do High Performance Team, né? Um programa de liderança de alta performance. E a gente se vê como uma equipe de altíssima performance. Ele começou com um programa que tem um engajamento, né? Que ele começa através da confiança entre o time, né? Eu acho, eu não vou fazer aqui um jabá, né, para o Patrick Lencioni, né? Mas tem um programa que é desenvolvido lá pelo Patrick Lencioni, e ele começa na confiança, o desenvolvimento de conflitos construtivos, comprometimento, responsabilidade e resultados, né? Então, você tem lá os 5 desafios das equipes, acho que o pessoal conhece essa filosofia, e tudo começa na base da confiança, né? Então, eu diria que o maior obstáculo, né, o que dificultaria você chegar no modelo de liderança ideal é quando você, na sua equipe, enfrenta uma questão de desconfiança, ou se não tem confiança. Eu tenho uma analogia que eu gosto de fazer, né? O que é uma equipe de alta performance, né? Eu falo assim, é igual um jogo de vôlei, né? Quando você tem certeza que o cara vai lá na rede e ele vai com tudo, porque ele sabe que se ele furar, tem um cara atrás, né? Que vai lá pegar a bola, né? Então, a equipe de alta performance, quando você não é só um time, é um time que uns confiam nos outros, né? Ou seja, você pode dar o máximo de você e você sabe que se você errar, o time não vai te criticar, o time vai estar na tua retaguarda para te defender, né? Então você confia que o time não está lá para te criticar se você errar. Você confia que você tem parceiros, né, que vão estar do teu lado caso você erre para corrigir aquele teu erro junto com você, né? E no lado da inteligência emocional, a gente sabe que a gente é humano, a gente não está 100% todos os dias a 100%. Um dia você não está legal, um dia o teu time de futebol perdeu, um dia você brigou com a mulher. Então, nós somos humanos, a gente pode um dia chegar no trabalho e não está 100%. Quando você tem um nível de confiança legal na tua equipe, o teu parceiro percebe que aquele não é o seu dia e ele fala assim, tudo bem, fica na boa, hoje eu vou na reunião, hoje eu te seguro a bronca. Né? Então, organizações que têm... Exatamente. Então, organizações que têm um nível de confiança entre as equipes, né, usam esse momento eventual de fraqueza de um dos membros, o outro membro ajuda, né, e repõe aquela pessoa.
e equipes, né, e organizações que não têm esse nível de confiança, e a gente sabe que algumas organizações mais antigas ou do passado, vamos chamar assim, acontece ao contrário, né? O cara percebe que o cara da área está mais fraco e o cara monta em cima, né? A gente, né? Posso Então, dizer acho que que para se ter esse nível de confiança, eu preciso ter um ambiente menos competitivo. Porque se eu tiver muita competição, eu não vou querer que o meu colega me substitua quando eu estou mais fraco. Eu vou falar, não preciso que ninguém me ajude, vou continuar aqui a minha jornada. Mas para que eu tenha esse ambiente de confiança, onde as pessoas se permitam mais, precisa um ambiente menos competitivo dentro das organizações, pode ser isso? Acho difícil, né? Porque eu diria que porque a gente acaba impondo um nível de competição com nós mesmos, né? Então, eu não sei se a palavra não é competição, mas inclusive porque a gente gera conflitos, né? O conflito construtivo também é feito toda hora, não tem paz. Não tem paz. Briga nas reuniões, é desafiado. Então, eu não sei se a palavra competição, não ter competição, ela é a mais adequada aqui, porque o pessoal eleva a barra do outro, mas é sempre de uma forma construtiva, né? Ela não é destrutiva. Então fala, cara, eu tô indo, cara, vamos, né? Então existe sim competição que é gerada através de um conflito construtivo, né? Então isso acaba assim. Então não diria que não tem competição. O pessoal aqui aliás, tem uma certa competição que é estimulada, mas ela é vista de uma forma onde todo mundo cresce. O raise the bar aqui, o pessoal nem fala aqui, porque o raise the bar aqui é toda hora. A gente sabe disso, é uma cultura da organização e é o que nos motiva, né? Porque a gente gosta de desafio, gosta de resultados, né? E não pela organização ou pelos acionistas, é porque a gente gosta de ser desafiado. Né? Então, é uma satisfação do desenvolvimento, né? De você buscar sempre... Do próprio desenvolvimento, né? Da forma como a gente vê esse modelo de liderança. De não se colocar numa zona de conforto, né? De você estar sempre buscando crescer de alguma maneira. Nesse aspecto conforto é ser desafiado. Olhando para uma forma mais positiva, né? De você não se conformar com as coisas. Pensando nos colaboradores, nas pessoas, né? No indivíduo, nos times, o que a gente pode dizer? O que dificulta uma pessoa a não ver valor? Principalmente nesse mundo mais cartesiano de engenheiros, o nosso mundo aqui, às vezes a gente vê pessoas que não veem muito valor nisso, a gente tem uma cabeça muito binária, né? E por que isso acontece? É paradigma que precisa ser quebrado, é falta de consciência, a gente não vê valor, por que nisso? Olha, interessante porque quando tem gente, óbvio que quando a gente começa a colocar que esse modelo de busca por desafio e é óbvio que às vezes tem gente que fala, nossa, mas precisa ter tanto desafio, eu falo, pessoal, não é a gente que coloca esses desafios, né? Na verdade, nós somos um mecanismo de quase que de treinamento para o mundo lá de fora, né? Quer dizer, o mundo nos coloca sobre nós somos o reflexo do mundo, né? Nós somos um reflexo, a gente é um fitness, né? A gente é uma academia, né? A gente não as organizações são um reflexo do mundo. Exato, ou seja, venha trabalhar numa organização que te incentiva a buscar desafios e que vê isso de uma forma positiva e construtiva, e você só está se preparando para o mundo lá de fora, quer dizer, né? E você fazer isso entre pares que se respeitam, e a palavra que eu traria aí é respeito, né, entre o time, é muito mais legal você fazer isso num ambiente de confiança e de respeito, né? E você se desenvolve e você fica preparado para qualquer ambiente externo mais agressivo, né? E que não haja talvez uma condição tão controlada e tão respeitosa, né? Como a gente consegue, na verdade, fazer num ambiente controlado, né? Então acho que essa é a questão. Max, então na verdade talvez eu possa dizer que seja encontrar o valor nisso, né? Da pessoa observar que isso é importante, talvez. Não sei. Acho que o próprio crescimento das pessoas
como seres humanos, né? E aí Como a gente seres humanos. eu até falo isso, que é muito legal quando a gente consegue trazer valores para as pessoas que elas possam levar para a própria vida, né? Para o dia a dia delas, né? Quer dizer, e eu não vou falar que todo mundo se adequa ou gosta né? Ou, vamos dizer assim, aceita qual seria a palavra aí? Ou se adequa, né? A esse modelo, né? Não é mas eu diria que todos que acabam se adequando ou gostam e tal, conseguem ter um sucesso, acabam tendo satisfação. Eu também falo que não é necessariamente vai ficar na Brose para o resto da vida. Não, a gente forma líderes para a vida, né? Quando me perguntam assim, qual é a sua maior missão, né? Hoje, eu falo assim, a minha maior missão hoje é formar líderes, né? O que eu mais gosto de fazer hoje Capacitar pessoas para voa, né? Voa dentro da formar Brose outros ou em líderes. qualquer outro lugar. De preferência que fiquem comigo, né, para a gente manter aí a amizade, mais do que tudo. Mas o que eu mais gosto de fazer é desenvolver pessoas, né? Hoje, sem dúvida nenhuma, meu maior prazer. É melhoria contínua não só no chão de fábrica, mas nos projetos e na vida pessoal, né? Não, e mesmo no chão de fábrica a gente fala a mesma coisa, né? Eu falo, quando eu faço reuniões com o pessoal do chão de fábrica, eu falo que o maior desafio é assim, não parem de estudar, se desenvolvam, né? A gente bota um nível também de excelência, né? Para que eles se capacitem, para que eles busquem outras alternativas. Então, isso é a cross-function, né? Essa conversa na organização inteira. A gente tem vários exemplos de pessoal que saiu do chão de fábrica, hoje está nos escritórios. Então, esse desafio por crescer, ele é bem contínuo aqui, ele é bem legal. O plano de carreira ele é bem desenvolvido, é muito legal. Max, nessa sua jornada, na nossa conversa prévia, a gente concordou que somos geração X, somos próximos. Mas nessa sua jornada, você passou aí por algumas organizações e você tem contato com organizações em outros mundos, né? Em outros países. Você sente diferença em perfil de liderança? Há 30 anos atrás, um líder mais assertivo, mais duro, mais controlador, e hoje uma tendência de um líder mais próximo, de um líder mais humano, de mais participativo, né? Colaborador. Como é que você sente essa tendência? Você percebe diferenças nessa tua caminhada? Não tem a menor dúvida, né? Porque e eu diria que as organizações até estão um pouco atrasadas, né? Várias, quase todas, né? Porque as estruturas organizacionais ainda vêm de um modelo, né? De um taylorismo, ainda vem no modelo de manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Claramente, as estruturas ainda são montadas, né? No modelo de um líder com gente embaixo, obedece o seu chefe, senão o que vai acontecer, né? Então, isso já tem 100 anos, né? Esse modelo taylorista já tem 100 anos. E eu diria que nos últimos 10, talvez uns 5, as organizações vêm mudando de uma forma muito rápida, né? Eu tive uma imersão no Vale do Silício no começo desse ano e fui visitar várias empresas mais modernas e o nível de confiança e de liberdade que se é dado para a base das organizações é muito grande. Uhum. Eu não vou citar aqui para não dar o jabá de uma multinacional digital, né? Mas, por exemplo, as empresas hoje, assim, alguns funcionários, assim, você pode, eventualmente, eu quero parar de trabalhar 2 meses porque eu estou com a cabeça quente, tira uma licença remunerada de 2 meses, depois você volta. Então, alguém vai ouvir eu falando isso, vai falar assim, Achar um mas como absurdo, assim? como é que pode? Como pode? Mas funciona assim. E quer saber? Ninguém faz. Porque o nível de comprometimento da pessoa com o propósito da empresa é tão grande que ele não consegue. Ao contrário, o cara com dor de cabeça vai ficar trabalhando. Uhum. Então, as empresas têm que buscar um nível de comprometimento e vontade de entregar o resultado e o propósito da empresa maiores do que a questão da hierarquia ou daquele controle de horário, né? E as empresas digitais e mais da nova economia já estão indo nesse caminho. Tem empresas que nem têm relatório de despesa, né?
né? Então, empresas digitais não tem relatório de despesa, você simplesmente Mas é gasta, muito mais a perde dinheiro, consciência, né? no dia seguinte está na sua conta. Como que as empresas mais tradicionais vão chegar nesse modelo? É onde você consegue ter um nível de confiança plena e restrita, né, entre capital e trabalho, vamos chegar talvez nesse termo, eu acho que vai acabar acontecendo lá na frente. Então, você me perguntou mais ou menos como que está a transição hoje, eu acho que a gente está aprendendo a passar por essa transição, né, do que era um modelo muito mais tradicional de terrorismo e o que vem a ser esse Mas você modelo que vê hoje esse movimento, você vê essa tendência. vejo esse movimento, vejo, mas eu diria que a maioria das grandes organizações ainda não está preparada, né? Mas ela já está percebendo que tem movimentos, porque tem empresas de sucesso que já estão no modelo muito mais livre, onde o funcionário se sente de verdade dono da organização, e aí você nem precisa ter um chefe, né? O cara faz o trabalho, né? Você não precisa ter essa liderança, você tem orientadores, né, para onde que tem que ir, as coisas acontecem, né? Eu acho que tem esse modelo. Eu acredito muito num modelo aí de liderança por projetos, né? Outras formas de liderança que vão acontecer. Max, como é que a gente faz para gerir conflito, fazer o pessoal trabalhar de forma colaborativa, pensando numa gestão mais humana? Como é que a gente faz isso? Olha, a gente tem é interessante, né? Eu volto a me referir a esse projeto, né? Que me ocorre rápido aqui agora. Esse projeto é dos 5 desafios das equipes, né? E uma coisa bem interessante, tem que botar as pessoas para conversar. Conversar. Esse projeto particular Diálogo, né? bem... O diálogo. Não tem outro jeito. As pessoas primeiro que as pessoas gostam de ser ouvidas, né? Então, a hora que começa a ter conflito, esse projeto que a gente fez de altíssima performance, né, do programa de High Performance Team, chegou numa hora, cada um fez a sua avaliação comportamental e aí elas foram cruzadas, né, avaliação comportamental 1 a 1, né, são 15 gestores, e cada um sentou uma hora na frente do outro para fazer a avaliação. Pô, eu sou mais comunicativo, eu sou mais introvertido. Pô, e como que a gente lida com essas diferenças, né? Então, imagina, 15 vezes 15, aí foram, sei lá, 120 e poucas reuniões investidas pela empresa para que as pessoas entendam as suas diferenças, porque os conflitos nascem pela falta de entendimento que as pessoas são diferentes. Eu gosto de uma coisa mais cartesiana, e o cara lá de vendas é um baita de um falador. O que você está dizendo é que você trabalhou na empatia e na compaixão dessas pessoas, porque eu entender o outro, eu preciso ter empatia, e para eu sentir a dor do outro, eu preciso ter compaixão, no sentido de preciso colocar o sapato, ver onde o calo aperta no outro. Né? Eu tenho que buscar um autoconhecimento, porque eu também tenho que reconhecer que eu também não sou perfeito, eu tenho as minhas fraquezas, e quando eu vou entender o do outro, antes de eu reclamar do cara, eu vou falar assim, cara, mas eu tenho fraqueza, de repente ele vai cobrir uma fraqueza minha, e ainda mais se eu parar de reclamar da dele, né? Então, se eu for mais legal com ele, talvez. Exatamente. Então, a gente percebeu que isso foi um trabalho que levou 2, 3 anos, tá? As pessoas se conhecendo melhor e criando empatia, bem perfeito isso, que é uma evolução, né, da própria inteligência emocional coletiva, né, da organização. Todo esse processo evoluiu. E aí começa a ter práticas, né? Se a gente falar assim, dá uma prática, assim, a gente tem a prática aqui das 24 horas, né? Na verdade, não, das 48 horas. Nenhum conflito pode ficar quieto 48 horas. Isso deveria ser até uma regra entre marido e mulher, né? Então, assim, não, mas existe uma regra entre marido e mulher, vou te contar. Não durma brigado. Ou seja, é menos de 24 horas, resolva seus problemas. Acho que eu lembrei dos 24 horas, era do marido e mulher, né? Na organização, a gente dá uma liberdade que é de 48 horas. Então, a regra, assim, se tem alguma coisa que você está bravo com a logística, ou o RH está bravo com a produção, vai lá lavar a roupa suja. Não fica carregando esse problema. Vai lá resolver o problema. Com respeito, sem diminuir o outro, mas vai lá resolver, né? Vai lá resolver. Então, a gente decretou, isso foi uma prática desenvolvida e tal. Então, eu diria que a prática é essa. Não fica
rançoso, falando pelos Não guarde cotovelos mágoas, né? Não e perdoe as pessoas. briga. Nada, vai lá na cara, fala qual é o seu problema, ouça o lado dele, porque às vezes o entendimento foi errado. Então a gente promove bastante esse tipo de diálogo e ajuda muito. Hoje as pessoas se amam, não, tem briguinha aqui, tem briguinha ali, Mas se mas eu acho que a respeitam, gente né? está bem mais. Se respeitam muito, muito, Dá muito para legal. falar em perdão, Max, dentro de organizações? Eu acho que sim, não tem a menor dúvida, porque eu acho que com o intuito de querer sempre fazer o melhor, às vezes você pode sair um pouco do prumo e tal, então acho que sim, pedir desculpas é uma prática. Eu peço muitas desculpas, né? Não, eu sou humano também, eu erro. Então, mais de uma vez, às vezes eu estou numa reunião e tal, eu sou um cara muito calmo, eu sou muito brincalhão, eu brinco nas reuniões, eu gosto de ter um clima bastante de bom humor. Mas vira e mexe e tal, eu às vezes posso falar uma palavra diferente, né? Não faltando respeito, mas num tom às vezes diferente. Todas as vezes que isso aconteceu, eu voltei, me desculpei, né? Então eu acho que sim, a gente é humano, pode errar, e acho que se desculpar faz parte e tem que ser feito sim, não tem que ter problema. Max, o que um gestor não deve fazer? Se ele fizer, ele vai destruir a relação com o time, vai perder a equipe. O que ele não deve fazer? Eu acho que enfim, deixar de se comunicar, né? Voltar para dentro, né? Eu acho que essa é uma questão. Eu acho que se encastelar no seu time, né, interno. Então, isso é uma outra coisa bem interessante, né? A gente estava entre os times de gestores e eu perguntei para eles um dia assim, né? Já faz um tempo assim, quem é o seu time, né? Alguns deles, sei lá, o cara de uma área, não vou falar aqui especificamente, falar, o meu time lá da área. Não, o seu time somos nós aqui, É o né? organismo todo. Exato. Então, eu acho que ele deveria evitar se encastelar, Não né? se colocar em bolhas, né? Não se colocar em bolhas. Exatamente. Não A trabalhar em gente tem muita silos, né? Essa coisa de silos que silos. a gente vê dentro das organizações. Então, entender que tem um objetivo comum que é maior o de todo mundo, não, né? Então, é isso que deve ser evitado, né? Objetivos muito individuais, entender que os objetivos individuais vão ser alcançados através do objetivo comum, né? Eu acho que é isso aí. Então, evitar a individualização, né? Que a gente tenta sempre buscar o conjunto. Max, a gente falou de transformação, você falou que passou aí um tempo no Vale do Silício, que deve ser uma experiência fantástica. Nessa tendência onde você vê essa transformação em termos de forma de se trabalhar, de estilo de liderança, o que o mundo pede, qual é o perfil desse novo líder? Desse homem, dessa mulher, qual é a cara que eles têm que ter, qual é o perfil deles? Então, eu vou te falar mais, né? Não só eu fui fazer imersão no Vale do Silício, mas aqui na Bolsa eu mandei o meu RH para o Vale do Silício um ano antes de mim ainda. Então, eu acho que para fazer a transformação da cabeça das pessoas, né? Inclusive, quem lidera os projetos de inovação na organização aqui é o RH, é uma outra característica. Eu acho que fazer inovação aqui é mudar a cabeça das pessoas, né? Não é bits and bytes, né? É um Então, problema quem é uma lidera a questão organização, de conscientização, né? Tem que internalizar o negócio. mudar a cabeça. Mudar cabeças, não é fazer produto, é mudar cabeças, inovação, né? Então, eu acho que o perfil do líder do futuro isso, é um cara que respeita pessoas, que tenha esse lado do tema que a gente está falando, quer dizer, ele tem que ter essa empatia de se colocar no lado do funcionário. Eu defendo muito esse lado da liderança consultiva, né, de que você participe da resolução das coisas. E outro ponto que eu não comentei, que faz parte dessa questão consultiva, que é o líder por servidão, né? Eu sempre me coloco à disposição do meu time, fala, me usem, vira e mexe, fala, pessoal, não tá com algum problema, me liga, o que eu posso ajudar vocês? Então, acho que esse líder que hoje se coloca à disposição para ser um resolvedor de problemas das equipes, né? Eu falo, pessoal, você está com um problema, precisa escalar um assunto, vocês me dizem, eu estou aqui para servir vocês, né? Então, acho que esse modelo de inversão, onde eu só dou ordem, não, eu aceito as ordens, me falem o que você quer que eu faça para você poder fazer o seu trabalho melhor,
também acho que acabou se revertendo num papel do líder poder trabalhar para o seu liderado também. Acho que isso tem acontecido muito. Então, acho que onde você vê que aquela pirâmide organizacional, ela vai se quebrando, né? Ela vai se quebrando, ela vai tomando outras formas, né? Obviamente que não dá para destruir, porque o líder ainda tem que ter aquela visão, né? Onde ele vai falar, olha, eu acredito ali da organização, é para onde vai, né? Não somos ainda como eu falo assim, a gente não chega a ser uma democracia, né, total, então tem que ter uma hora que alguém fala, ok, chega, é para aqui que a gente vai, ainda tem, mas a gente já transita muito em se colocar todo mundo como parte de um time só, né? Entender que o líder não tem todas as verdades, né? E que a gente tem que construir essa solução de uma forma muito mais combinada, né? Então, acho que essas são as questões. E assumir os próprios erros, né? Então, acho que todo esse conceito mais humano, né? Que é a essência da palavra, está refletido. E aí, a gente falou bastante nessa relação one-to-one aí do líder-liderado, e eu colocaria também todos esses aspectos da questão de como a gente vê a questão do respeito à sociedade, ao respeito ao meio ambiente, do respeito à sustentabilidade, que a gente acabou não entrando nos detalhes, mas que, obviamente, estão intrinsecamente ligados, né, a esse respeito que o novo líder tem que trazer para ser um líder completo, né? Você tem que estar também ligado em todos esses outros aspectos aí de entender o papel da organização no mundo, né? Na sociedade, no perímetro ambiental, na sustentabilidade. Então, entender também esse objetivo maior da organização. Max, em uma palavra, o que é um bom líder? O que é a boa liderança? Em uma palavra. Eu colocaria uma palavra aqui, eu coloquei assim, a minha palavra é paixão. Paixão. Né? Eu acho que um bom líder... Por emoção, né? Tem que ter emoção. Paixão. Eu acho que você tem que botar o coração naquilo que você faz, ser essencialmente verdadeiro. Eu acho que o líder, se ele tentar fazer tudo isso meio que artificial, não vou falar que não funciona, mas ele vai ter um desgaste interno muito grande. As pessoas vão perceber. Ou as pessoas vão perceber, ou ele vai ter um desgaste interno muito grande, né? Para tentar fazer com que as pessoas não percebam, né? Então, eu acho que vai ficar um negócio muito difícil, né? Então, eu acho que quando você faz com paixão, com vontade, porque você acredita, né? Eu acho que fica um negócio verdadeiro e muito mais fácil, e a chance de sucesso acaba sendo muito maior. Max, você comentou que gosta de falar com estagiários e muito provavelmente você tem contato com líderes mais novos, né? Pessoas novas e que às vezes já estão em posições de liderança, posições, né, importantes dentro das organizações. Qual a mensagem que você dá para esses meninos e meninas que já têm poder de decisão na mão com tão pouca idade? Eu diria o seguinte: coragem, né? Não esperem estarem prontos para o próximo passo, né? Assumam os seus próprios desafios. Sejam arrojados, né? Sejam arrojados. Aliás, eu falei hoje de manhã, eu tenho um pequeno programa de mentorias, né? Que eu tenho feito, então eu tenho me colocado à disposição, inclusive de líderes e tal. E hoje de manhã mesmo, eu estava falando, né? De manhã, fazendo minha mentoria no carro, vindo dirigindo, né? Que é o horário que às vezes tá. E eu falei para ele assim: não espere você estar pronto, né? E assuma que você vai errar, né? Não fique com medo de errar. A gente vai errar. Então, isso talvez a nova economia trouxe, que foi muito legal, né? De falar abertamente de que pode errar, né? Obviamente tem que saber aonde e tal, não dá. Às vezes eu tenho um problema que eu falo, pode errar, os caras me trazem problema da qualidade e falam, erramos na produção. Não, né? Então tem que saber aonde, né? Pode errar, peraí. Mas eu acho que tem um limite. Mas quando você está experimentando uma coisa absolutamente nova,
pode Errar faz errar. parte. Quando a gente pensa em inovação, em processos criativos, precisa haver o erro, na verdade, né? Exatamente. E na coisa nova, né? Quando você está declaradamente num processo que é novo para você, experimentar, errar, voltar, e é o que todo mundo já tem falado, né? Corrigir rápido e tentar de novo, faz parte. Então, para os novos, assim, não tenham medo de ousar. A minha experiência própria, um dia eu acordei e falaram assim, a partir de amanhã você é presidente de uma empresa de 1.000 pessoas, não me prepararam para isso e eu estou aqui. Então, assumam os desafios, e eu acho que esse é o grande recado. Não tenham medo nem de errar, nem de acertar, vamos para cima. Acho que é mais ou menos por aí. Assumam os desafios e, com certeza, as pessoas são muito mais capazes do que elas próprias acreditam. Obviamente, se capacitar também um pouco não faz mal a ninguém. Então, bastante leitura, tem muita coisa disponível e acho que esses seriam os principais recados aí. Não tenham medo de errar, vai para cima, se capacita um pouco e vai dar certo. Vai dar certo. Max, muito obrigada, conversa ótima, foi bom. E eu falo que tenho tido muita sorte nesse projeto, porque eu tenho momentos antes com vocês, não é só essa conversa aqui, então eu ganho algo único e especial. Muito obrigada pelo seu tempo, por estar comigo, por estar nesse projeto. Okay, obrigado você, foi ótimo. Aguardamos as próximas, sou super ansioso aí para as próximas fases do projeto e foi um orgulho imenso aí estar com você hoje. Muito obrigado. Obrigada.